Sejam muito bem-vindos. Este é o Pesadelos Revelados. O hospital parecia um local totalmente diferente à noite. Durante o dia, ele era um espaço de movimento constante, com médicos, enfermeiros e pacientes indo e vindo, trazendo uma certa energia ao ambiente. Mas quando a noite caía, tudo mudava. O prédio, que já era antigo, tornava-se ainda mais intimidador sob a luz fraca dos corredores. As luzes fluorescentes piscavam intermitentemente, projetando sombras inquietantes nas paredes, criando um jogo de luz e escuridão que parecia brincar com a mente. A sensação de isolamento era palpável, e o silêncio só era quebrado pelo ocasional bip das máquinas nos quartos dos pacientes. Eu sou Daniel, um enfermeiro com mais de 5 anos de experiência em plantões noturnos. Sempre preferi trabalhar à noite. As emergências eram menos frequentes, o ambiente era mais tranquilo e eu podia me concentrar melhor nas minhas tarefas. Porém, naquela noite, algo estava diferente. Desde o momento em que cheguei ao hospital, senti um arrepio que percorreu minha espinha. Um pressentimento ruim, como se algo estivesse fora do lugar. Meus colegas costumavam brincar sobre o hospital ser assombrado, mas eu nunca levei essas histórias a sério. Até aquela noite. Logo no início do meu turno, comecei a notar coisas estranhas. Enquanto caminhava pelos corredores, sentia como se estivesse sendo observado. Parecia que, a qualquer momento, algo ou alguém poderia surgir das sombras. O sentimento de desconforto era inegável e crescia a cada minuto que passava. Passei pela ala pediátrica, normalmente um lugar de alegria e vida, mas à noite, os brinquedos abandonados e os quartos vazios adicionavam uma camada extra de estranheza. O som de meus passos ecoava pelos corredores, mas parecia haver outro som, muito sutil, quase imperceptível, como um sussurro ao longe. Decidi ignorar essas sensações e continuar com minhas tarefas. Afinal, tinha pacientes para cuidar e não podia deixar que um mero pressentimento interferisse no meu trabalho. No entanto, a sensação de ser observado não desaparecia. Pelo contrário, ela se intensificava. A cada esquina, a cada sala que eu entrava, olhava por cima do ombro, esperando ver algo que minha mente já começava a formular. Um vulto, uma sombra, qualquer coisa que pudesse explicar aquele sentimento. Mas não havia nada. Pelo menos, nada que meus olhos pudessem ver. E assim, meu plantão solitário começava, com a noite se revelando cada vez mais longa e perturbadora do que qualquer outra que já tinha enfrentado. Os primeiros sinais de que algo não estava normal começaram de maneira sutil, mas perturbadora. No início, foram apenas pequenas coincidências que eu poderia facilmente descartar como fruto da minha imaginação ou simples azar. Comecei a notar que algumas portas se fechavam sozinhas, sempre com um leve estalo, seguido por um silêncio opressivo. O hospital era antigo, e as correntes de ar eram comuns. Mas, de alguma forma, essas portas pareciam se mover de maneira deliberada, quase como se fossem controladas por uma força invisível. Cada vez que uma porta se fechava, meu coração acelerava, e eu sentia um suor frio escorrer pela minha nuca. As luzes também não ajudavam. As lâmpadas fluorescentes dos corredores piscavam incessantemente, lançando sombras dançantes nas paredes. Em um momento, pensei ter visto uma figura parada ao fim do corredor, mas quando as luzes estabilizaram, não havia nada ali. Passei a evitar olhar diretamente para os cantos escuros, temendo que minha mente poderia conjurar. A cada vez que eu olhava para aqueles espaços vazios, sentia uma pressão crescente no peito,
como se o ar estivesse sendo sugado para fora da sala. As interações com os pacientes durante aquela noite também foram estranhas. Um paciente idoso, que já estava internado há algumas semanas, me chamou com um olhar de puro pânico em seus olhos. Quando cheguei ao seu lado, ele segurou meu braço com uma força surpreendente e sussurrou algo que fez meu sangue gelar. "E eles estão aqui", disse ele, com uma voz trêmula. "E eu os vejo. Eles estão vindo para mim." Tentei acalmá-lo, atribuindo suas palavras a delírios, mas havia algo na intensidade de seu olhar que me fez questionar minha própria sanidade. Outras vezes, ouvi relatos de pacientes falando sobre figuras que apareciam no meio da noite, apenas para desaparecerem no momento seguinte. Então, houve as chamadas telefônicas. O telefone da enfermaria tocou diversas vezes durante a noite, mas quando atendia, ouvi apenas estática ou, pior ainda, um sussurro fraco, quase inaudível. A extensão de onde as chamadas vinham deveria estar desativada, o que aumentou ainda mais meu desconforto. Tentei rastrear a origem dessas chamadas, mas a central telefônica do hospital não conseguia encontrar nenhuma explicação. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava e uma sensação de pavor profundo se instalava em mim. A noite estava apenas começando, mas já sabia que algo muito errado estava acontecendo. O pressentimento de que não estava sozinho naquele hospital crescia a cada momento, e eu começava a duvidar de minha própria sanidade. Decidi que era hora de investigar a origem dos sons e das chamadas inexplicáveis. Precisava encontrar uma explicação racional para os eventos que estavam me atormentando. Peguei uma lanterna e comecei a explorar áreas do hospital que raramente eram visitadas à noite. Meus passos ecoavam pelos corredores vazios, e a luz da lanterna tremia ligeiramente em minhas mãos, criando sombras sinistras nas paredes. O hospital, àquela hora da noite, parecia um labirinto de pesadelos, com cada esquina guardando um segredo obscuro. Primeiro, fui ao porão, um local raramente utilizado e conhecido por sua atmosfera opressiva. Ao descer as escadas, o ar ficou mais frio, e o som do meu coração batendo parecia ecoar nas paredes de concreto. O porão estava repleto de equipamentos antigos e caixas empoeiradas. Enquanto eu caminhava, senti uma presença ao meu redor, como se algo invisível estivesse observando cada movimento meu. A lanterna piscava ocasionalmente, lançando a sala na escuridão por breves instantes. A cada piscada, eu esperava ver algo terrível emergir da escuridão, mas tudo que vi eram sombras e silhuetas indistintas. No canto do porão, avistei uma porta entreaberta. Ao me aproximar, ouvi um som fraco, quase como um choro abafado. Abri a porta com cautela, revelando uma pequena sala, aparentemente usada para armazenar registros antigos. A sala estava fria, e o cheiro de mofo era forte. No centro, uma figura estava sentada, de costas para mim. Meu coração parou por um momento, e senti um frio intenso subir pela minha espinha. Chamei pela figura, mas não houve resposta. Me aproximei lentamente. A lanterna iluminou o rosto pálido e sem vida de uma mulher, seus olhos vazios olhando diretamente para mim. A visão foi aterrorizante, mas antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Sentindo uma mistura de pânico e incredulidade, recuei rapidamente, quase tropeçando nas caixas espalhadas pelo chão. Meu instinto me dizia para sair dali imediatamente, mas minha curiosidade me fazia continuar. Subi as escadas de volta para o andar principal, sentindo um peso opressor nos ombros.
decidi explorar uma ala do hospital que estava desativada há anos. Os corredores eram escuros e estreitos, com o papel de parede descascando e o chão rangendo a cada passo. Enquanto caminhava por esses corredores abandonados, ouvi novamente o som do telefone tocando, desta vez vindo de uma sala à minha frente. Quando entrei, a sala estava vazia, exceto por uma mesa e um telefone antigo. Atendi com mãos trêmulas, e do outro lado da linha, ouvi um sussurro gélido. "E você não deveria estar aqui." Antes que eu pudesse responder, a linha caiu, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Nesse momento, senti uma presença atrás de mim. Me virei lentamente e vi uma figura sombria, seus olhos brilhando com uma malevolência indescritível. O ar ao meu redor parecia congelar, e uma paralisia tomou conta do meu corpo. A entidade se aproximou, e um grito de terror preso na minha garganta era a única coisa que eu conseguia sentir enquanto minha visão escurecia. Despertei deitado no chão frio da ala desativada, o eco do terror ainda reverberando em minha mente. A figura sombria tinha desaparecido, mas a sensação de sua presença ainda pairava no ar, me deixando com frio na espinha. Me levantei lentamente, cada movimento dolorido, sentindo como se tivesse sido drenado de toda a energia. Tentei racionalizar o que havia acontecido, mas cada tentativa de explicação era rapidamente esmagada pelo medo visceral que ainda dominava meus pensamentos. Decidi que precisava sair dali imediatamente. Corri de volta pelos corredores escuros, cada sombra parecendo esconder perigos invisíveis. Quando finalmente cheguei à enfermaria, a luz suave do amanhecer começava a penetrar pelas janelas, trazendo uma sensação de alívio, ainda que temporária. Meus colegas estavam começando a chegar para o turno da manhã, e me olhavam com curiosidade e preocupação. Relatei o que havia acontecido, mas percebi que minhas palavras soavam como delírios de uma mente perturbada. Suas expressões incrédulas apenas aumentaram minha frustração e medo. Decidi que precisava falar com alguém sobre os eventos da noite. Procurei o diretor do hospital e relatei tudo, desde as portas se fechando sozinhas até a entidade sombria que quase me consumiu. O diretor ouviu atentamente, sua expressão grave. Após um silêncio, ele revelou algo que fez meu sangue gelar ainda mais. Há muitos anos, houve uma série de eventos trágicos naquela ala desativada. Pacientes e funcionários relataram visões e experiências similares às minhas, levando à decisão de fechar aquela parte do hospital. Esses eventos nunca foram oficialmente reconhecidos, mas os rumores persistiam entre o pessoal mais antigo. Compreendi então que não estava sozinho em minha experiência. Outras pessoas também haviam enfrentado o mesmo terror. O diretor me aconselhou a tirar alguns dias de folga para descansar e recuperar meu equilíbrio mental. Ainda abalado, decidi seguir o conselho. Nos dias seguintes, procurei ajuda psicológica para entender o que havia acontecido comigo. No entanto, mesmo com sessões de terapia, as memórias daquelas horas de terror continuavam a me assombrar. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos brilhantes da entidade, sentia o frio paralisante e ouvia o sussurro gelado do telefone. Decidi que não podia continuar trabalhando no hospital, pelo menos não durante a noite. A experiência havia deixado marcas profundas em minha mente, tornando impossível a ideia de retornar aos plantões noturnos.